E aí, galera, bom dia. Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo e com você? Ótimo, ótimo. Um pouquinho de preguiça, né? 8 horas da manhã, assim, dá um pouquinho de preguiça, mas tudo bem. Hoje é minha atividade, né? Estão preparados para isso? Estão preparados para isso? Ei. Eu acho que sim, né? Só na hora que eu vou saber mesmo. Vai dar tudo certo. Galera, eu vou abrir o livro de vocês, né? Para a gente discutir mais algumas questões. Depois nós vamos para a análise de gráficos, tá? É, então vamos lá. Galera, nós já havíamos trabalhado com todas essas equações. Agora a gente precisa trabalhar com gráficos, né? Mas antes de trabalhar com gráficos. Gráfico. Aqui tem um gráfico. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais um com vocês. Vou fazer umzinho aqui. Eu fiz 1, 2, 3 na última aula. Então agora vamos fazer o 4. E aí vou deixar para que vocês tentarem fazer os restantes. E nós vamos para gráfico de hoje, tá legal? Então, galera, número 4 fala bem assim: um trem de 120 metros de comprimento. Questão número 4, página 56, tá, gente? Nós estamos no nosso capítulo de número 8, movimento uniformemente variado. No capítulo 8, página 56. Localizem aí, para que vocês não se percam, tá? Então, olha só, um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 segundos depois, com uma velocidade escalar de 10 metros por segundo. O comprimento da ponte é... Então, vamos entender esse exercício. O que eu sei? Eu sei que eu tenho um trem que atravessar uma ponte. Ele começa a atravessar uma ponte, só que essa ponte, nós não sabemos o comprimento dessa ponte, só tem o comprimento do trem.
Ele começa com uma velocidade de 20 e sai dela com uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu sei que para ele variar essa velocidade, ele gastou 10 segundos, não foi isso? Ó, ele entrou com a velocidade 20, esse trem, ao iniciar a travessia da ponte, freia uniformemente, saindo completamente da mesma 10 segundos depois. Então, o que eu tenho aí? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho a minha velocidade inicial, que seria esse 20. Esse 20 é a minha velocidade inicial. Eu tenho a minha velocidade final, que foi a velocidade que ele saiu da ponte, esses 10. Eu tenho o tempo que ele demora para fazer essa travessia dessa ponte, e automaticamente, ao mesmo tempo que ele demorou para variar essa sua velocidade, eu tenho o seu comprimento. Então, eu tenho o tamanho do trem, que é esses 120 metros. Eu vou dizer assim, ó, você vê S de espaço que o trem ocupa. Galera, então tá. Suponhamos, se eu soubesse a distância que esse trem atravessar, percorreu durante esse intervalo durante essa variação de velocidade, eu conseguiria descobrir o tamanho da ponte. Por exemplo, se eu soubesse que ele precisa de 200 metros para fazer essa variação de velocidade de 20 para 10 em 10 segundos, se eu souber quanto tempo ele gasta para fazer essa variação, tempo eu tenho. Qual é a distância que ele percorreu durante essa variação, nesse mesmo intervalo de tempo, eu consigo descobrir. Suponhamos que eu descobri lá que ele percorreu 200 metros. Então, qual é o tamanho da ponte? 80 metros. Suponhamos que ele percorreu 150 metros. Qual é o tamanho da ponte? 30 metros. Porque lembra, a distância que ele percorre, lá do nosso começo da nossa matéria, a distância que ele percorre vai ser a distância dele mais o tamanho da ponte. Nós fizemos exercícios desse lá no começo, ainda presencial. Então, esse exercício resume em descobrir que distância que esse trem percorreu durante essa variação de velocidade. Durante essa variação de velocidade de 20 para 10 em 10 segundos, qual foi a distância que ele percorreu? Aí que entra a física de vocês. Para descobrir distância, nós temos duas fórmulas. A primeira fórmula que eu tenho é essa aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a minha aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Uma outra que eu tenho é essa aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração, vezes a distância percorrida. Independente da que você for utilizar, as duas vocês vão chegar à resposta. Mas independente da que vocês forem utilizar, se é a função horária das posições ou se é a equação de Torricelli, vocês vão precisar de ter a aceleração. Olha, nessa primeira, eu posso considerar que a posição inicial dele era 0 e a distância que ele vai percorrer é a posição final. Eu tenho velocidade inicial? Tenho. Eu tenho tempo? Tenho, 10 segundos. Mas eu não tenho a minha aceleração. Então, aqui eu preciso, antes de fazer essa equação, descobrir a minha aceleração. Se eu usar a Torricelli, eu tenho velocidade final? Tenho. Tenho inicial? Tenho. Eu quero descobrir a distância que ele percorreu, então eu quero descobrir ΔS. Beleza? Eu tenho aceleração? Não. Então, independentemente das duas equações, de uma das duas que você for utilizar, você vai precisar ter a aceleração. Então, o primeiro passo da resolução desse exercício é descobrir a aceleração. Tá, professor, mas como que você soube que eu precisei descobrir a aceleração antes de calcular a distância? Porque as únicas equações que eu tenho que para trabalhar as distâncias, elas precisam da aceleração. A primeira, além da aceleração, ela é dependente do tempo, mas eu tenho tempo, 10 segundos, foi o que demorou para atravessar. A segunda não depende do tempo, mas eu preciso da minha aceleração para descobrir a distância.
Então, antes de qualquer coisa, antes de usar qualquer uma das duas, eu vou precisar descobrir a minha aceleração. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos calcular, então, inicialmente, a minha aceleração. Por que eu fiz assim? Porque muitos alunos me perguntam, professor, caramba, eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu não sei que fórmula usar. Eu não sei por que você descobriu a aceleração primeiro, antes das demais. Porque, gente, eu sou condicionado ao meu problema. O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o tamanho da ponte. Mas para eu saber o tamanho da ponte, eu preciso saber que distância que ele percorreu. Porque aí eu tendo a distância que ele percorreu, eu vou subtrair do seu tamanho e aí eu descubro o tamanho dessa ponte. Tá, aí quais as fórmulas, quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho essa ferramenta e essa. Os dados do problema são suficientes para eu descobrir usando qualquer uma dessas? Não, professor, tem dado aí que não está explícito, que é a aceleração. Mas eu consigo calcular a aceleração. Então, a aceleração é um dado implícito no problema. Ele me deu dados para eu calcular. Eu sei qual foi a sua variação de velocidade. Se era 20 e passou a ser 10, a variação de velocidade é menos 10. Em quanto tempo? Em 10 segundos. Entenderam menos 10 aqui? Não. Final menos inicial. Variação é sempre isso. Final menos inicial. Qual foi a sua velocidade final? 10. Menos a inicial. Qual foi a inicial? 20. 10 menos 20 dá quanto? Menos 10. Sim? Entendi. Dividindo menos 10 por 10, eu vou encontrar quanto? Menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, esse menos 1 metros por segundo ao quadrado, deixa eu apagar esse V aqui. E aí eu vou colocar o quadrado aqui e vou colocar o Vzinho aqui em cima. Isso aqui é a minha velocidade. Não. Então, já descobri a minha aceleração. Então, eu já sei. Professor, por que a aceleração está negativa? Porque ele está freando, e no texto fala, ele freia. Toda vez que o automóvel estiver freando, ele está causando uma desaceleração. Logo, olha o sinal da velocidade, da aceleração, ó. Eu não estou classificando o movimento como desacelerado, não é isso que eu classifiquei. Eu classifiquei aqui que houve uma desaceleração. Então, você lê um problema, está falando que ele está freando, você já sabe que a aceleração vai ser o quê? Negativa. Ou seja, vai ser uma aceleração contrária ao movimento. Por isso que o módulo da velocidade diminuiu. O módulo era 20, passou a ser 10. Sim? Galera, agora nós precisamos calcular a distância. Aí você pode usar tanto a primeira fórmula, a função horária das posições, quanto a equação de Torricelli. Eu vou optar pela de Torricelli, que ela é mais fácil, mais rápido. Então vai ficar assim, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância que ele percorreu. Vou substituir velocidade final ao quadrado, então 10 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Perfeito? Tranquilo até aqui? Mais 2 da fórmula, vezes a minha aceleração, que é menos 1, vezes a distância que eu quero calcular. Entenderam? Eu coloquei o sinal negativo da aceleração aqui dentro. Eu coloquei entre parênteses que eu vou ter que multiplicar os sinais. Perfeito? Espera um momento. Vamos continuar? Desculpa, pode ir. Então, ó, 10 ao quadrado, vou colocar aqui embaixo, ó. 100. 20 ao quadrado, menos 2 vezes a distância que ele percorreu. Eu posso colocar ΔS ou D, tá? Tanto faz, tá, gente?
Então, letras no primeiro membro, e esse número vai para o segundo. Então, como é que vai ficar isso aqui, então? Fala para mim. Vai ficar o vai ficar 400 menos 102? não, 102 por quê? Por causa do menos. Do O 2. KS, Ah, olha tá, tá junto. lá, ele tem uma incógnita dele, eu não posso somar ele com 100. Vai ser igual a 400 menos o quê? Menos 100. Então, quer dizer que 2 vezes ΔS é igual a 300. Então, quer dizer que a distância que esse cara percorreu, vamos colocar certinho aqui em cima, opa. Então, quer dizer que a distância que esse trem percorreu vão ser 300 dividido por 2, que vai dar quanto isso? 150. O que isso quer dizer? A resposta, então, é a letra E? Não. Ele percorreu 150 metros. Então, quer dizer que do início da sua frenagem, então aqui eu tenho, vamos supor que eu tenho uma ponte aqui, e aqui eu tenho o trem. Do início da sua frenagem até a conclusão da sua frenagem, não vai ficar legal assim não. Vou fazer pintando mesmo. Então, ele começou a frear, ele ainda não estava na ponte. Ele terminou de frear, na frenagem dele, terminou quando ele saiu da ponte. Então, tinha um trem aqui. Então, ele começa a frear aqui e ele acaba quando? Quando ele sai da ponte. Quando ele saiu da ponte, ele terminou a sua frenagem. Então, quer dizer que a distância que ele percorreu foi o tamanho da ponte, deixa eu colocar aqui, o tamanho da ponte mais o seu tamanho. Então, isso é o que ele percorreu. Então, ele percorre, ó, o tamanho da ponte. Se vocês olharem lá no livro de vocês, nos primeiros capítulos, tem exercícios desse. Mais o tamanho do trem. Claro que lá a velocidade era constante. Então, quer dizer que, somando esses dois, que deu 150. Então, se eu sei que o tamanho do trem vale 120, o tamanho da ponte vale quanto? 30 metros. Entenderam por que o tamanho da ponte vale 30 metros? E aí, fala para mim se vocês entenderam. Eu entendi. Sim. Então, o tamanho da ponte vale 30 metros. Porque Professor, eu tenho muita dificuldade de saber qual equação eu tenho que usar em qual questão. Tipo, minha cabeça não funciona desse jeito, sabe? Quando eu leio a questão, eu sei qual equação eu tenho que usar, eu não consigo. Então, eu até costumo falar assim, conversar com vários alunos meus sobre isso. Professor, eu não consigo. Essa é a sua dificuldade física. Então, a física se baseia na capacidade de resolver problemas. Na realidade, se você olhar a definição de engenharias, significa ser engenheiro, uma pessoa que resolve problemas. A nossa ciência da natureza, ela se baseia em pessoas capazes de resolver problemas, solucionar problemas. Não sei se vocês assistiram aquela live com aqueles dois pesquisadores que nós fizemos via YouTube semana passada, quarta-feira passada. Então, a gente na natureza, nós somos treinados para resolver problemas. Então, você está iniciando o seu treinamento. Claro que algumas pessoas vão ter mais facilidade do que as outras. Isso aí te indica se você tem facilidade ou não para solucionar problemas, independente do problema que seja. Então, todo mundo que vai para essa área de natureza, que é
física, química, biologia e a área de matemática são pessoas que são formadas para resolver problemas, solucionar problemas de todos os aspectos. Ah, então quem vai? Professor, então eu quero fazer medicina, eu vou resolver problemas? Sim. Você vai ter um paciente lá que não vai responder ao medicamento, você vai ter que resolver aquele problema. Um paciente que chegou lá com um problema N, qual problema, você vai ter que resolver. Resolver um problema. Você tem capacidade de criar um novo medicamento, de fazer um novo tratamento, fazer um novo mecanismo de tratamento, um novo processo cirúrgico. Ah, eu sou engenheiro civil. Sim, criar novas estruturas, novos materiais. Tudo que você for fazer dessa área é para resolver problemas. Então, o que nós estamos treinando aqui é solucionar problemas. Claro, desde os mais simples, nós estamos aqui agora, e se você for avançar seus estudos para graduação, uma pós-graduação, você vai passar a escolher os seus próprios problemas. Ah, professor, então se eu formar nessa área, você é um cara que vai resolver sempre problemas? Sim, sempre problemas. Você trabalha resolvendo problemas. Se você for um médico, todo que chegar no hospital vai ter um problema diferente. Então, seu papel é resolver problemas. Enfim. Professor, como que eu aprendo a resolver problemas? Primeira coisa é você extrair todas as informações que estão no texto. Aqui eu tenho um texto. Então vamos pensar, como é que o médico faz para resolver um problema de um paciente? Que primeira coisa que ele pede? Exames. Para quê? Para ele ter esses números, esses dados, essas informações. Então eu vou extrair todas as minhas informações. Então eu vou lá procurar um médico, falando que estou com um problema, estou sentindo isso e aquilo e tal e tal. Então ele está me observando. E ele está coletando informações. De acordo com essa informação que eu passei para ele, ele vai me direcionar para fazer uns exames. Seja laboratoriais, seja exames de imagem, sei lá, dependendo do problema que eu disse para ele. E aí ele vai juntar o que eu disse com meus exames laboratoriais, exames de imagem, e agora ele tem um problema para resolver. E eu estou na frente dele, aguardando ele resolver esse problema. Que ele já tem uma ideia do que pode ser, mas que ele vai confirmar aqui. Então é a mesma coisa. Quando vocês estão no 9º ano, a ideia é que vocês, a partir do momento que vocês forem fazendo, resolvendo problemas, quando você começar a ler, você já vai despertar, mas eu tenho uma ideia como que faz isso. Só que, para você solucionar, você vai ter que coletar essas informações. Fazer a análise desse texto. Sim, mas é isso que eu não sei fazer ainda. Então, tipo, eu não quero sair do 9º ano não sabendo fazer isso. Eu quero sair sabendo, entendeu? Então, é por isso que, sei lá, tem alguma dica para igual, quando for tal coisa, tal equação. Galera, meu som não parou, não. Só um minutinho que eu estou abrindo o portão aqui para um técnico entrar. Eu estou com minha internet móvel aqui, a minha fixa deu problema, ele está aqui na frente. É rapidinho. Só vou abrir o portão para ele entrar. Beleza. Voltei. Ei, galera, então. Qual é a dica? A dica. Gente, a dica é a seguinte. Como eu disse para vocês, existem pessoas que têm facilidade, existem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, mas todas conseguem fazer. A dica é, primeiro passo, ler tudo do problema e fazer uma excelente interpretação, extraindo todos os dados. Segundo passo,
interpretar o comando da questão. O que é comando? O que o texto quer saber? Então, eu extraí todos os dados, interpretando o problema. Qual é o problema? O que eu vou descobrir? Qual é o meu comando? De acordo com aqueles dados e com aquele comando, aí que entra a física. Qual é a fórmula que se encaixa para solucionar aquele problema? Foi isso que eu fiz no 4. Vou fazer o 5 com vocês. Então, ó, acompanhe que eu vou fazer esses 3 passos. Ó. Vou extrair os dados, vou ler o comando, e a partir do comando eu vou ter um formulário. Na minha cabeça, o formulário já existe. Vocês vão estar com o formulário num papelzinho anotado. Né? Vocês têm as fórmulas do movimento uniforme e as fórmulas do movimento uniformemente variado, correto? Então, vocês vão olhar, com essa fórmula aqui eu descubro velocidade. Mas ele não quer velocidade. Com essa aqui eu descubro aceleração. Mas o exercício não pediu minha aceleração. Com essa aqui eu descubro a posição final. Ele quer a posição final, então eu tenho que usar essa. Os dados que eu extraí conseguem preencher todas aquelas fórmulas? Sim. Não, professor, tem um dado que eu não tenho. Por exemplo, no anterior eu não tinha aceleração. Mas será que com esses dados eu não consigo calcular a aceleração? Eu consegui. Vocês viram que esses dados estavam lá e eles eram suficientes para calcular a aceleração. Sem a aceleração, eu não conseguiria calcular. Então, na realidade, isso é um mecanismo de treinamento. Ninguém, a não ser que você tenha facilidade muito grande para a área de exatas. Mas ninguém vai chegar assim e falar assim, uma aula de física, e ela fala assim, agora eu sei tudo. Não existe, porque exige treinamento. Você tem que treinar. Entendeu? Treinamento. O segredo está na organização. Então, nunca deixe de extrair todos os dados. Nunca deixe de circular o que a questão quer. Assim, deixa eu limpar tudo. Nós vamos fazer o passo a passo. Então, vamos ler a questão número 5. Um avião a jato partindo do repouso. Aí, olha só que eu já comecei. Repouso. O que isso quer dizer? Que ele estava parado. Inicial foi quanto? 0. 0. Isso aí. Já tem o primeiro dado. Velocidade inicial foi 0. É submetido a uma aceleração constante, então já tenho a minha aceleração. Qual o intervalo de tempo de aplicação dessa aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo? Então ele quer saber o tempo que ele vai demorar para chegar à velocidade final de 160 metros por segundo. Então, é o primeiro comando da questão. Então, eu quero descobrir o tempo. Tá claro isso para vocês? É a velocidade em função do tempo? Então, aí, olha só, vamos lá. O que nós temos de fórmulas de um movimento uniformemente variado? Vou colocar todos aqui. A variação de velocidade dividido pelo tempo. 1. 2. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. 3. Posição final é igual a inicial mais velocidade vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2. 4. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu tenho essas 4 fórmulas. Tá. Em qual das fórmulas eu tenho T de tempo? Na 1, na 2, na 3. Então, a 4 já está fora. Tem como eu usar 3? Em algum momento ele falou de distâncias, que ele estava numa posição, foi para outra, falou da variação do espaço? Falou em algum momento? Não, então vou usar 3. Porque 3 tem espaços, a posição final, a posição inicial. Então, não dá para usar 3. Professor, eu tenho velocidade final? Tenho. Tem inicial? Tenho. Eu tenho aceleração? Tenho.
Então quer dizer que eu posso usar 1 ou 2. Na realidade, A1, A2 é uma conversão da 1. A1 e A2 se auto-convertem uma a outra. Então quer dizer que tanto faz eu usar 1 ou 2. Ah, professor, eu quero usar 2. Então usa. Ó, velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final dele foi 160. A velocidade inicial dele é 0. 0, não precisa nem colocar, que não vai alterar nada. A sua aceleração foi 4. Tempo, isso aí. Então, quer dizer, seu tempo vai ser quem? 160 dividido por 4, que o 4 passa dividindo. E vai dar quanto isso? 40. Vocês me entenderam como é que eu fiz o exercício? Aquelas fórmulas que estão ali, eu memorizei. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu coloquei no papel o que está na minha memória. Então, o que eu fiz? Eu fiz a leitura do texto. Claro que hoje eu não preciso mais sublinhar as coisas, porque eu já estou treinado para resolver isso. Então, eu não preciso mais anotar esses dados, mas vocês estão sendo treinados, então vocês precisam anotar. E aí, o que eu fiz? O meu cérebro foi lá buscar a fórmula que resolve esse problema de acordo com o meu comando. Vocês estão me entendendo? É assim que se aprende física. Extrai os dados, lê o comando. A partir do comando, qual ferramenta eu preciso utilizar para chegar àquela resposta? Fui claro? Fui claro? Sim. Agora, a questão que é outra coisa. Ela não quer só o tempo, ela quer também a distância. Aí, galera, olha só. Se ela quer a distância, então essa primeira não me atende. Concorda que essa primeira não me atende? A segunda também não me atende. A terceira e a quarta me atende. Concorda que a terceira e a quarta me atenderia para calcular a distância? Tá claro isso para vocês? Sim. Então eu vou usar a 4, que eu acho que é mais fácil. Então, qual é a distância que ele percorreu? Vou descobrir agora. Ó. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a sua aceleração, vezes a distância que ele percorreu. Qual foi a sua velocidade final? 160 ao quadrado. Qual foi a inicial? 0. Então, 0 ao quadrado é 0. 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. 2 vezes 4 vezes ΔS. Show? Show ou não? Show. Então, claro que como o meu cérebro já está condicionado a resolver problemas, eu sei que 160 vezes 160 é 160 ao quadrado. Não é isso? E que 2 vezes 4 são 8. Concorda? Vocês iriam levar 160 ao quadrado, aí armar conta aqui, ó, 160 vezes 160. Todo aquele trabalho, blá, 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 blá. O tio aqui não faz isso, não. Olha o que o tio faz, ó. Quanto que é 16 dividido por 8? Fala para mim aí. 2. 2. Então, eu vou cortar o 16, vou cortar o 8. Virou 2 aqui. Então, agora eu tenho 20 vezes 160. Dá para fazer mental isso aqui? É óbvio que dá. Quanto que é 2 vezes 16? 32. 32. Professor, mas não era 2, era 20. Vou colocar o zero do 20 aqui. Não era 16, era 160. Eu coloco o zero aqui. Meu cérebro faz isso. Ah, professor, mas o meu cérebro não tem condições de fazer isso. É óbvio que tem. Você só precisa ser treinado. Só precisa ser treinado para isso. Professor, mas se eu fizer 160 quadrado, faz, cara, faz. Você está no 9º ano ainda, você pode fazer.
No terceiro ano que não vai ter tempo de fazer isso, porque vocês terão que fazer vestibulares e outras provas externas. Galera, como vocês vão resolver matematicamente? Isso é ferramenta. Isso é habilidades que vocês já vem desenvolvendo a matemática desde o primeiro ano do fundamental de vocês. Então, vocês estão há 9 anos desenvolvendo habilidades matemáticas. A física, vocês começaram hoje. Então, essa operação, 60 quadrados, dividido por 8 e tal, isso aí é habilidades matemáticas. A minha função aqui é mostrar como que nós vamos resolver problemas relacionados a fenômenos físicos utilizando ferramentas da física. Então, quando eu coloquei a fórmula e substituí pelos dados, acabou a física ali só fica a matemática. Aí a velocidade de resolução e a dificuldade a partir daqui, ó. Professor, eu não consigo resolver isso aqui. Aí a dificuldade é matemática. Professor, eu não consigo extrair esses dados. Aí é português. O que é a física? É a partir desses dados e com esse problema, como que eu vou resolver? Isso é física. Vocês perceberam que a dificuldade da física é porque ela está juntando outras ciências. Eu preciso da língua portuguesa para eu saber interpretar, subentender e ler comandos. Isso é língua portuguesa. O que está subentendido? A palavra repouso quer dizer o que para a gente na física? Show? Física. Todos os dados estão aqui. O problema que eu tenho que resolver, como que eu resolver? É como se você fosse médico. Se você pegar o exame, agora você não fez medicina. Você pegou um exame de um paciente, olhou, para você aquilo não quer dizer nada, são só números, são só dados. Mas para a pessoa que tem conhecimento, fala, para esse cara aqui, ó, tá com uma dislipidemia. Vou usar um medicamento para tratar a dislipidemia dele. Não, esse cara aqui, ó, nossa, ele tá com uma insuficiência renal. Com aquele dado, mas que para você aquilo é insignificante, só é número, você não sabe associar. Mas que está sendo treinado para isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. É só seguir o passo a passo. Façam os formulários. Sempre façam formulários. Sempre façam resumo. Criam um HD externo do seu cérebro no papel. O papel tem que ser seu HD externo. Tá claro isso para vocês? Galera, por hoje é só. Um forte abraço e até sexta-feira. Se Deus quiser. Tamo junto. Se precisar, me chama. Bom? Tchau. Tchau. Faça o resumo do Tchau. capítulo.